Ô, Thales, você também é católico, né? Isso é muito interessante o que o José está falando, né? Falando diretamente. Lula é católico, né? E assim, isso é muito interessante quando a gente vê, porque ele tá ali provocando o Bolsonaro, não falou a palavra e tudo mais. O Bolsonaro, e todo mundo diz isso, o Bolsonaro utiliza a Michele Bolsonaro para ser a porta-voz nesse sentido, né? Ou até mesmo os aliados dele, que tem essa ligação aí. Ele tem os pastores, o Silas, né? Você acha que o Lula pode ser esse cara para falar da fé? Ele pode falar sobre a fé dele? Ele pode falar sobre o Deus dele nesse sentido? Ele tem que usar esse recurso a essa altura do campeonato, ele com tanto tempo aí na política, ele sendo eleito pela terceira vez. Como é que você analisa essa questão da fé, da religião e o uso disso numa campanha de governo? O Lula nunca usou. Ele tem uma formação católica. O irmão dele era envolvido com as comunidades eclesiais de base. O Frei Beto teve sempre do lado dele. O Lula sempre teve uma ligação com o catolicismo, mas nunca usou isso eleitoralmente. E ele fica desconfortável. Esse discurso dele, tem um trecho ali que não apareceu, em que ele diz inclusive o seguinte: essa obra aqui, Deus mandou um nordestino para fazer, para concluir essa obra aqui no Nordeste. Quer dizer, um negócio muito artificial. Fica o Lula usando isso fica artificial. Então ele tem que tomar muito cuidado, porque não é a praia dele, não é o estilo dele, e eu nem sei se é correto. É mais correto. Existe uma diferença muito grande hoje entre os neopentecostais e os católicos. Os católicos é aquela coisa do Cristo, do perdão, de Deus e de se tornar da bondade, da não sei o quê. E os neopentecostais hoje, especialmente o pessoal da Igreja Universal, tá na linha do, olha, é Davi, o guerreiro, você venha conosco, vamos para a guerra contra os demônios do mundo. Quer dizer, é um outro discurso completamente diferente. Um é o discurso da bondade como a salvação, o outro é da força como a salvação. É, São discursos que e o Lula não sabe lidar muito com isso. Eu acho que é perigoso. Tem alguém ali que está dizendo: traga os religiosos, é o momento de você trazer os religiosos, tudo bem, vê uma forma melhor. Essa forma de tentar fazer um discurso que soa artificial acaba não dando muito certo. No meu modo de ver, inclusive esse discurso aí ontem achei que foi muito forçado e ficou muito artificial. Não sou contra o lema que eles colocaram da fé, não sei o quê. Não sou contra o lema. Acho que você ter uma jogada ali de marketing com lema, tudo bem. Mas forçar o presidente a mudar a forma dele falar é muito complicado. Nessa campanha, né, eles vão usar fé no Brasil, mas não vai se falar sobre fé, né? Vai falar sobre os programas sociais do governo, Pé de Meia, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e vai demonstrar justamente que plantou, tá colhendo, você tá colhendo. Vamos acreditar no Brasil, gente, fé no Brasil. Eles querem fazer essa jogada, né? Mas a gente sabe que nos bastidores tem esse intuito. E aí ontem o Lula, ao trazer Deus, milagre e tudo mais, ele trouxe esse conceito, esse conteúdo. Forçou a barra, né? Forçou a barra. Oh, a cara do Thales. Ele tem que mandar os recados para o governo, né, Thales? Porque não tá fácil, não tá fácil. Bom, vamos entrar. Quer falar mais alguma coisa, Josias, dessa história aí da fé, da religião, de Deus, do milagre? A abordagem do governo está muito superficial, Fabiola. Há um nicho, uma nova geração evangélica que está meio insatisfeita. Quem frequenta os ambientes evangélicos diz isso, insatisfeita com essa exploração da fé, exploração política e econômica. Então, a parte dessa juventude evangélica está, inclusive fugindo da igreja. Dizem que não admitem
que a religião seja explorada dessa maneira, né? Não querem, não admitem a tutela de um pastor, de um bispo, que comercializa a fé com o poder, comercializa a fé politicamente, se apresenta como intermediário entre, entre o seu rebanho e Deus, excluindo Jesus da equação. Então, isso está produzindo um certo fastio também no meio evangélico. Acho que o discurso do Lula tinha que ser voltado para esse jovem que está insatisfeito com esse comportamento, com a utilização inadequada da fé, com a exploração politiqueira da fé. E aí tem um outro aspecto que ele precisa zelar para que o governo dele tenha êxito econômico. Acho que o governo faturou pouco, por exemplo, aquele plano de renegociação de dívidas, aquele desenrola, porque vai beneficiou um nicho mais humilde da população, que inclui os evangélicos. Então, ali acho que há um espaço para o governo fazer algum tipo de trabalho, um discurso voltado para esse jovem evangélico que não admite essa exploração da fé, da forma como vai sendo feita. Agora, tem que ter uma estratégia qualquer, e não essa abordagem superficial, um slogan aqui, outro slogan ali, o presidente fazendo um discurso que pode até ser mal visto, porque, na prática, ele está se apresentando, como fez o Bolsonaro várias vezes, como um enviado divino. Olha, essa obra só está saindo porque o Deus me enviou um nordestino para realizar essa obra. Quer dizer, não me parece adequado, é um discurso superficial, até meio tosco, e aqui essa estratégia exigiria mais elaboração, Fabio.